Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabiane Nader, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho com vocês sobre autoconhecimento, inteligência emocional, controle das emoções. É um assunto assim que eu particularmente sou apaixonada, já trabalho com isso, estudo isso há 20 anos, mais ou menos, um pouquinho mais até eu acho. Sempre me interessou, foi um assunto que sempre me chamou muita atenção e que realmente eu acredito que é o que mais faz diferença na vida das pessoas. Faz diferença na vida profissional, faz diferença na relação com os filhos, faz diferença na vida familiar, faz diferença no relacionamento, faz diferença em todas nas amizades, em todas as áreas da nossa vida. A gente ser uma pessoa controlada, a gente ser uma pessoa sensível, empática, que consegue se colocar no lugar dos outros. E isso é um assunto que agora, nesse momento aí, desde março, quando começou essa pandemia, que aumentou muito. Todo mundo fala muito disso, todo mundo fala muito em autoconhecimento, em propósito de vida e inteligência emocional. É um assunto que está mais em voga. Sempre esteve, mas agora mais ainda. Por quê? Porque geralmente esses assuntos vêm à tona, eles nos chamam mais atenção nos momentos de dificuldade. É muito raro a gente estar super feliz e querer nos conhecer, querer melhorar como ser humano, querer entender mais as nossas emoções, o que acontece, como acontece. Isso geralmente sim acontece numa crise. E essa pandemia, além de alterar a vida de todo mundo, não só a vida profissional, muita gente perdeu o emprego, muita gente está tendo que se readaptar, né, ao mercado de trabalho, mudando de profissão, muita gente teve muitos problemas financeiros. Teve também toda uma mudança no nosso ciclo circadiano, que é a nossa rotina. O nosso ciclo que todo mundo tem, né? Alguns acordam, vão pro banho, tomam café da manhã, saem pro trabalho, outros cuidam dos filhos, outros... Mas existia uma rotina, um horário de dormir, um horário de acordar. E, especialmente no início da pandemia, muita gente já achou até que estava em férias, né? Começaram a dormir de madrugada, acordar ao meio-dia. Isso acaba bagunçando muito. Esposa em casa, marido em casa, filhos em casa, aula online, tudo isso acaba gerando um estresse, um aumento, né, das emoções ficam mais afloradas e as pessoas começam a se desentender dentro de casa, às vezes já tiveram inúmeros casos aí de separação que a gente tá acompanhando. Então isso sim, fora o vírus, né, que é claro, que foi o causador de todo essa movimentação que teve. Mas o que isso tem a ver com inteligência emocional? Tudo, gente, tudo, porque isso nos possibilita um autoconhecimento, que é o quê? É saber entender as nossas emoções, os nossos sentimentos, olhar um pouquinho para dentro. E nesse momento eu acredito que muita gente teve essa oportunidade, né, de conseguir olhar para dentro, e mesmo quem não teve, quis entender um pouco mais algumas outras coisas, que no dia a dia a gente realmente acaba não tendo tempo. E nem diria que é falta de tempo, é mais uma falta de oportunidade e de prioridade. A gente sempre deixa para pensar nessas coisas nos momentos mais difíceis. E claro, faz sentido, né? Ninguém tá super contente, comemorando e vai parar para se analisar. Isso é até meio nada a ver, né? Então, eu vou falar um pouquinho com vocês, vou dar uma ordem, porque no final, especialmente, eu acho que vocês podiam pegar papel e caneta, anotar, porque eu vou fazer algumas perguntas para vocês responderem, para tentar entender os níveis dessa inteligência emocional, desse nível de autoconhecimento que a gente tá. Assim, ó, desde a Grécia Antiga, os gregos antigos, Aristóteles, Sócrates, Platão, sempre falaram isso. Conhece a ti mesmo que terás descoberto o segredo dos deuses. Então é isso, gente. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente tem certeza de como a gente reage, do porquê disso, mais tranquilidade a gente tem para enfrentar a nossa vida, para enfrentar qualquer situação. Não, igual eu falei, não é só profissional, não é a tua vida, é tudo relacionado a você. Então, se é para melhorar teu nível de felicidade, diminuir o teu nível de estresse, vale a pena. Tudo que está relacionado a isso, a tua felicidade vale a pena, a tua melhor qualidade de vida vale a pena. Porque é muito comum a gente perguntar assim, você é feliz? A pessoa fala, sou. Por quê? Não sabe. Sabe? Então tem que aprofundar um pouquinho mais para conseguir entender um pouquinho disso. Tá? Eu vou explicar um pouquinho do cérebro, como ele funciona, das emoções, mas assim, eu já deixo claro a primeira parte de tudo e no final, pode ficar tranquilo pro final, eu vou fazer perguntas específicas para entender isso, mas assim, tudo começa com clareza. A gente precisa entender quem a gente é, principalmente às vezes não é nem entender, é reconhecer. Sabe? Você precisa saber
quais são as tuas emoções dominantes, você precisa saber o que te irrita, você precisa saber o que te deixa feliz, você precisa saber quais pessoas te disparam aqueles gatilhos que não são muito bons, que às vezes a gente precisa se afastar. Tudo isso precisa estar muito claro, porque sem essa clareza você não tem como melhorar. Como é que você vai melhorar um negócio que você não conhece? Né? Ninguém melhora o que não sabe, o que não conhece. Então a gente precisa sim nos conhecer, a gente precisa sim buscar isso daí para estar cada vez mais sensível aos outros, até as necessidades dos outros, gente. Você não consegue ter empatia, você não consegue se colocar no lugar do outro se você não se entende, se você não entende o que você está sentindo primeiro. Então isso é muito importante. A clareza de cada detalhezinho da nossa vida. E assim também não é só clareza de emoções, é clareza também de valores. Quais são os teus valores? O que você gosta de fazer realmente? Tuas habilidades? O que você é apaixonado por fazer? Que é aquela coisa que você faz quando não tá, tipo, fazendo nada, de um domingo à tarde. Isso tudo é muito importante. A gente precisa entender isso. O que você não faria de maneira nenhuma. Ou, principal, o que você não suporta. O que você não faria de jeito nenhum. Para quem não tem clareza nenhuma, isso já é um bom começo. O que você detesta já é um ótimo começo para saber o que você pode vir a fazer. Né? Então, acho que tudo isso vai clarear muita coisa para vocês. E eu vou começar explicando a parte das emoções. O que são as emoções? Pessoal, as emoções, elas são disparadas instantaneamente. É algum acontecimento externo que te causa emoções. Ou alguma coisa que você lê, que você vê, alguma pessoa que te fecha na rua, te gera uma emoção. A emoção, ela faz parte do cérebro reptiliano, que representa 55% do nosso cérebro. É uma coisa instantânea. Ela não é pensada, ela não é analisada. A emoção, ela simplesmente surge. E cada pessoa reage de uma maneira diferente. Vocês já devem ter visto pessoas com raiva ficam vermelha, pessoas muito felizes transpiram. Existem muitas variações das emoções. Mas o que você precisa entender? A emoção, então, ela é causada por algo externo. Ela é um instinto. Ela acontece. E é diferente, sim, de pessoa para pessoa. A reação é diferente. Mas ela não é uma coisa que você geralmente controla, especialmente se você não se conhece. Se você não está preparado, você não sabe quais as situações te deixam com raiva, como eu falei, você não sabe quais as situações te deixam com medo. Se você não se conhece, você tende a reagir de uma maneira muito mais forte. E é esse o objetivo, né, do autoconhecimento, da inteligência emocional, te tornar uma pessoa menos reativa e mais ativa, que você faça realmente o que você quer fazer. Você pode até brigar, mas conscientemente, não numa reação, que isso geralmente traz consequências, né? Hoje existem estudos que falam que nós temos aproximadamente 27 nuances das emoções. E tem vários escritores, né, pesquisadores que falam que as emoções básicas variam um pouco, tá? Eu vou falar, uns falam que são 8, outros falam que são 6. Eu vou falar agora de 5 emoções básicas, que são chamadas emoções de sobrevivência. Eric Berne, que fez essa classificação, e eu vou falar da classificação dele. Existem outras, existem várias. Tá? Mas as 5 básicas, então quais são? Alegria, tristeza, raiva, medo e afeto. Essas são as emoções de sobrevivência. São as emoções que geralmente vão desencadear todas as outras emoções, as outras nuances, vão te desencadear as reações. Tá? Então, se você sente medo, você pode se fechar, você pode agredir, a raiva a mesma coisa, a alegria a mesma coisa. Como você pode ver, são 3 negativas para 2 positivas aí as básicas, né? Como sempre, e eu sempre falo isso, a gente está na negatividade. A negatividade, pessoal, é como a gravidade, tá? Ela já existe, você não precisa fazer nada para ser negativo. Vou dar um exemplo para quem tem filho. Quando vem o boletim, qual nota você olha primeiro? Pode estar tudo 10. Se tiver 7, você reclama do 7. A gente tende a olhar para o negativo. A gente tende a ver o negativo. Isso é do ser humano, isso é nosso. E então você não precisa forçar para ser negativo, mas você precisa muito se forçar, se trabalhar, eu diria, se conhecer para ser uma pessoa positiva, para ser uma pessoa otimista. Realista, lógico, conseguir olhar as realidades, ponderar, mas ter uma visão mais otimista das coisas. Tá? Então, até nas emoções a gente tem a prevalência aí das negativas. O medo, a raiva, são as mais fortes, inclusive, né? A tristeza,
que também é forte, também leva a uma depressão, pode fazer outras coisas. Então, o primeiro ponto é você conhecer isso, as tuas emoções, você saber diferenciar essas emoções, saber diferenciar quais situações te causam isso, tá? E qual é a diferença, então, da emoção pro sentimento? O sentimento, ele já é processado. O sentimento é o entendimento dessa emoção. Digamos assim, você teve uma discussão, você ficou com muita raiva, mas essa raiva, esse sentimento, você já, que está dentro de você, que você já sente, ele é processado pelo teu cérebro límbico, que responde a 38% do teu cérebro. Então, o sentimento, ele já é algo um pouquinho mais elaborado. Você já sente no teu corpo, você já tem sensação física, você... Na emoção também tem, mas o sentimento você já percebeu, você já decodificou a emoção. Tá? Você já está sentindo isso tudo. Não é a mesma coisa que a emoção. Porque a emoção ela é totalmente instintiva mesmo. Ela vem geralmente, inclusive, dos 5 sentidos. Lá, tato, olfato, instintos, quer dizer, sentido não. Tato, olfato, paladar, ela vem disso. Isso desperta uma emoção. O prazer também é uma emoção. Tudo isso é despertado emocional. O sentimento é outra coisa. O sentimento, você já tem um pensamento sobre isso. Você já está um pouquinho mais consciente do que disparou. Você já uniu a alguma outra coisa. Você já tem mais percepção, muito mais percepção no sentimento. E como controlar o que isso acontece? Isso daí, que é a terceira parte do cérebro, é o neocórtex. Gente, ele é responsável por só 7% do nosso cérebro, das nossas ações pensadas, do nosso pensamento consciente, das nossas atitudes conscientes, da nossa criatividade. E para você ter uma ação do neocórtex, você tem que estar treinado para isso geralmente, ou você tem que estar muito tranquila. Você não pode estar com raiva, porque quando você tem uma raiva, quando você está com medo, você tem uma liberação do hormônio cortisol. E o que o cortisol faz? Ele bloqueia o funcionamento do neocórtex. Você passa a agir pelo sistema límbico. Então, por isso que às vezes as pessoas ficam muito agressivas, ficam muito descontroladas. Isso é uma reação. Não é um pensamento. Claro que você pode ter uma reação pensada. Pode. Mas a minoria das pessoas tem isso. A maioria é reação mesmo. Então, você gera você se enfrenta com algum problema, com alguma situação, ou com uma alegria mesmo, e às vezes até a reação a essa alegria é desproporcional. Por que é desproporcional? Porque você não tem controle, você perdeu o teu controle, que é dado pelo teu neocórtex. Então tudo isso, na verdade, ele é treinado. Dá para ser treinado, dá para ser estudado, dá para ser entendido. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês, muito legal também, porque eu também trabalho nessa área? A comunicação, gente. A comunicação, só 7% do que você fala é entendido através de palavras. As palavras, o que eu tô falando aqui para vocês, só 7% representa o que eu tô falando. 38% representa a minha voz, ao timbre, a oscilação de voz que eu tô tendo ou não, e 55% a intenção. Vocês sabem se eu tô fazendo isso de boa vontade, se eu tô fazendo isso de má vontade, se eu não tô afim de fazer isso. A gente consegue perceber isso nas pessoas. E é por isso que algumas pessoas têm tanta aceitação e tem outras pessoas que não têm muita aceitação. Porque 55% vem dessa parte. Ela vem dessa... É como se fosse uma intuição, você percebe quando é má vontade, você percebe quando é boa vontade, você percebe quando a pessoa é agradável, quando ela sabe o que ela tá falando. E muito pouco são as palavras. Claro que é super importante, né? Porque é através das palavras que você entende. Mas faz parte tudo faz parte. Não é só falar a coisa certa. É falar a coisa certa, no tom de voz certo, com o timbre certo, tudo correto e com uma boa intenção para que tenha uma aceitação, para que as pessoas te escutem. Porque senão, geralmente, elas nem vão te escutar. Elas começam a olhar pro celular, hoje em dia muito mais, né? Todo mundo tá com o celular na mão. Inclusive, é mais fácil você se comunicar por celular do que de qualquer outra forma. Pessoalmente, inclusive. Então, você precisa começar a prestar um pouco mais atenção na maneira de falar com os outros, do olhar no olho. Todo mundo já sabe disso, né? Mas isso vai criar confiança, a pessoa vai se sentir acolhida e vai ter uma receptividade maior ao que você tá falando ou não. Então, como eu sempre falo, tudo depende da gente, né? Muito pouco é do outro. Uma vez eu escutei uma frase que fala assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Não, eu sou responsável pelo que eu falo e pelo que você não entende. Porque se você não entendeu, a culpa é minha também.
Eu que não consegui me explicar, eu que não consegui te passar isso de uma maneira clara como deveria ter feito, tá? Então, passando esse começo aí, que eu falei das 5 emoções principais, a diferença do sentimento, vamos falar um pouquinho que como... isso é muito importante também. Ninguém escolhe ser uma pessoa explosiva, reativa, depressiva. Ninguém escolhe isso. A gente não escolhe isso. Claro que depressão é uma doença, né? Depressão mais profunda precisa de um médico, não é? Não tô falando da depressão. Mas ser explosivo, ser uma pessoa ansiosa, ninguém escolhe isso. Mas por que a gente é? Porque a gente não se conhece. Porque a gente não confia muitas vezes na gente mesmo. A gente não tem esse trabalho de melhorar, de se cuidar, como eu falei no começo. Esse olhar para dentro. Na verdade, tudo começa com o olhar para dentro, com se conhecer. Quando você se conhece, fica tudo muito mais fácil, né? Como que você vai deixar de ser reativo, brigão, nervoso? Muita gente é assim, gente, e não é legal ser assim. A gente já sabe disso. As pessoas que reagem assim, elas têm muito pouco sucesso na vida. Tem até uma pesquisa que fala assim, que hoje não, há muito tempo, né? As empresas, elas contratam você por uma habilidade técnica, pelas hard skills, e elas te demitem em quase 90% dos casos pelas soft skills, que são as habilidades emocionais. Ou seja, você não estar entendendo as tuas emoções é muito sério. Porque você não consegue se colocar no lugar do outro, você não consegue se comunicar, você não consegue ser agradável, você acha que tudo é com você e na verdade não é. Quando você começa a entender um pouquinho dessas emoções, desses sentimentos, você vai saber que muito pouco diz respeito a você. Quando uma pessoa briga com você, te agride, uma pessoa no trânsito, não é com você. Ela tá ruim, mal com ela mesma. Isso é com ela mesma. E aí, mais cabe a você decidir se você quer se ofender ou não. Mesmo quando uma pessoa te ofende. Até eu adoro essa frase do Leandro Carnal, fala muito isso. Ele é um filósofo e ele fala isso, gente. Ele é historiador, na verdade. Se a pessoa te ofende, te xinga, pode ser verdade ou pode ser mentira. E o que ele fala? Se for verdade, não tem por que você ficar bravo, porque é verdade. E se for mentira, também você não precisa ficar bravo, porque a pessoa não te conhece. Então, em nenhum dos dois casos tem lógica a gente ficar com raiva. Mas olha como isso é delicado, olha como isso é sério. A gente não consegue, dentro de um padrão normal, ter essa clareza, ter essa tranquilidade, porque a gente sempre acha que é com a gente, e não é. A pessoa, quando ela faz alguma coisa, qualquer pessoa, ela está mal com ela. Às vezes a pessoa te irrita, mas são gatilhos, são coisas que ela se comunica, que ela fala, que despertam gatilhos seus que te irritam. Não tem a ver com a pessoa, tem a ver com você. E por isso que é tão importante você se conhecer, você saber quais são os seus gatilhos, o que te desestabiliza e, mais importante, como voltar ao normal. O que você pode fazer para voltar o mais rápido possível ao normal, né? Uma meditação, uma oração, um ficar em silêncio, um tentar entender o que aconteceu e não ter mais essa reação. Isso é treino, isso é trabalho, isso é esforço diário, mas vale cada minuto do que a gente faz. Então, tem 6 pontos, vou falar de 6 pontos sobre as emoções, tá? O primeiro são os estímulos, é o que acontece. Alguma coisa acontece que é o estímulo, que é o que desperta essa emoção em você. O segundo já é a emoção em si, por isso que eu falei que ia falar 5, mas são 6. O segundo já é a emoção em si. Opa, deu uma paradinha aqui no meu vídeo. Continuando. O terceiro é a expressão. Quando alguma coisa acontece, a gente muda. Ou você aumenta o teu olhar, ou você fecha a cara, ou você dá um sorriso quando é alguma coisa boa. É a tua expressão. O quarto é o comportamento que você tem a partir desta emoção. Digamos que você ficou com raiva, você fechou a cara e vai dar um soco na pessoa. Isso já é um comportamento. Isso tudo sempre é uma sequência. Tá? Tem o estímulo, tem a emoção, você gera uma expressão, você tem um comportamento e isso vai gerar uma consequência. E desta consequência, que pode ser boa ou às vezes muito ruim, do teu comportamento, você vai tirar um aprendizado. Para quem pensa, para quem tenta entender, para quem se analisa, né? Porque tem gente também, pessoal, que não tá nem aí, né? Que não quer saber de nada com nada. Simplesmente não aprende nada nunca, continua tendo aqueles ciclos repetitivos a vida inteira, que eu acho que é a maneira mais chata de viver. Mais triste, na verdade. Porque você acaba
passando uma vida sem se entender, sem evoluir. Não evoluir, não, sem melhorar, porque evoluir pode evoluir para mal, né? Tem gente que evolui para pior. Então, não só gente, doenças que evoluem para pior. Então, vamos falar em melhorar, não em evoluir. O melhorar, em se melhorar. Esse é um compromisso que a gente tem que ter com a gente. Eu tenho comigo de ser cada dia melhor. Cada dia uma pessoa melhor, cada dia uma pessoa mais tranquila, cada dia uma pessoa que consegue se colocar no lugar do outro. E é isso que eu quero que vocês tentem entender. A hora que eu falei de sentimentos, lembra que eu falei que o sentimento é uma coisa que é processada? Por que ela é processada? Porque existe um filtro na gente. E o sentimento ele é gerado mediante a tua história de vida. Mediante o que você já passou. Eu falo bastante em moldes mentais. O que são os moldes mentais? São as tuas experiências. O que você já passou. Por isso que algumas coisas despertam raiva em algumas pessoas e não despertam em outras. Tem coisas que deixam as pessoas muito felizes e para as outras são indiferentes. Por quê? Porque está relacionado à história de vida delas. Então, só complementando, que eu não tinha falado isso nos sentimentos, a emoção, então, é um estímulo. O sentimento, ele é gerado a partir da tua história. Por isso que é diferente de pessoa para pessoa. Por isso que as reações são as mais diferentes possíveis. Às vezes, com a mesma coisa, tem reações completamente diferentes. Nunca é igual, porque ele está relacionado aos teus moldes mentais, à tua história de vida. Mais um motivo para você se conhecer. Porque você tem coisas que te marcam. Muitas coisas que te marcam, na verdade. Tudo acontece, especialmente na infância e adolescência. Como a gente viveu algumas experiências na infância e na adolescência, às vezes não, sem maturidade nenhuma para entender, muitas vezes situações que nem foram graves, a gente tem até hoje como coisas que precisam ser ressignificadas, que precisam ser vistas da maneira como aconteceram, e não na nossa maneira infantil como aconteceu na época, que a gente não tinha discernimento. Então isso também fica muito claro quando você começa a se entender. Você vai revisar situações que às vezes te magoam até hoje, e você vai ver que de repente naquele momento era a única coisa que tinha para ser feita, não tinha outra situação. Né? E daí você começa a entender a situação toda de uma maneira diferente e acaba mudando um sentimento em relação a uma pessoa, uma situação, a algo específico. Às vezes uma família inteira é alterada por esse motivo. Né? Então a gente falou disso, a gente falou da ordem das emoções, então estímulo, emoção, expressão, comportamento que você vai gerar, consequência que causou em você ou nos outros e o aprendizado. O que você tirou disso? De cada coisa, tá? Fica tranquilo que eu já vou falar para vocês anotarem tudo certinho, quais são as perguntas que vocês vão se fazer para entender isso melhor. Tá? Então agora eu vou começar a aprofundar um pouquinho mais isso daí. Vou começar a entrar nessa parte aí pra gente partir para o entendimento melhor, porque não adianta só você entender, tá, eu fico com raiva quando falam alto comigo, mas o que mais? Né? O que te deixa feliz? Vamos tentar entender isso mediante o que eu falei até agora, das emoções, do sentimento, de como funciona o nosso cérebro, que só 7% é racional. Então, quanto mais conseguirmos levar isso para o racional, melhor. Isso exige, sim, uma tranquilidade, um estilo de vida. Muitas vezes não adianta só você mudar a tua forma de pensar. E vocês vão perceber, assim, que à medida que vocês começam a se aprofundar nisso, vocês começam a mudar em todos os aspectos da vida. Não só como ser humano, mas como financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, de todas as formas. Por quê? Tem um ditado que diz assim, quando a maré sobe, não sobe só um barco, sobe em todos os barcos, né? Então, quando você melhora um ponto, começa a melhorar todos os outros. Isso também é muito importante, porque a tua vida muda. Daí você vai falar, mudou, não, gente, não é a sorte. É quando você tem esse trabalho com você, quando você se entende, quando você às vezes começa de outra forma, você começa a se cuidar mais, você vai ver, você começa a cuidar mais do teu corpo, da tua alimentação, você começa a pensar melhor no que você tá comendo, você começa a ter mais controle, você vai pensar, será que eu preciso comer isso mesmo agora? Será que é necessário? É uma necessidade, você quer ou você precisa? Que é totalmente diferente você querer de você precisar, né? Às vezes a gente quer um chocolate, mas você não precisa de um chocolate. Então você começa, quando você tá no controle, você começa a analisar algumas coisas com muito mais profundidade. E isso te dá uma qualidade de vida muito melhor. Gastar também. Muita gente gasta em tudo que quer e nada que precisa. Né? Só compra bobagem. Você começa a ter essa análise um pouco melhor. E claro, como eu falei, sobe em todos os barquinhos da vida. Começa a melhorar a tua vida. É um ciclo, começam a se aproximar pessoas que pensam como você, que estão no mesmo nível
que você, de frequência, aí depende do que você acredita, na tua fé, mas começa a mudar teu ciclo de amizade sim, porque você não vai mais tolerar alguns tipos de pessoas que são completamente descompensadas. Você começa a selecionar e você começa a mudar a tua vida. Então, a busca da inteligência emocional, que passa pelo autoconhecimento e primeiro pelo entendimento das emoções, dos sentimentos, vai te levar a uma outra qualidade de vida e uma melhora na sua vida. Tá? Então, tiveram 2 pesquisadores, um deles até é discípulo, eu vou ler aqui só o nome dele, porque eu não... Claude Steiner e Paul Perry. O Claude Steiner, ele é discípulo do que eu falei da Eric Berne, das 5 emoções, que fala das 5 emoções primitivas, tá? E eles desenvolveram os 7 níveis que você tem de consciência da inteligência emocional, da consciência emocional. Não é da inteligência emocional, porque tudo isso vai elevar a inteligência emocional. O primeiro nível é o da insensibilidade. Digamos que é a base da pirâmide, onde está a maior parte das pessoas. O primeiro nível é a insensibilidade. O que é isso? Você não reconhece as tuas emoções, você não reconhece os teus sentimentos, você não reconhece ainda as tuas reações, você está levando a vida do jeito que dá e você só vai tendo que administrar as consequências disso. Você ainda está sem sem a sensibilidade mesmo, por isso que é insensibilidade, né? Você não tem discernimento, você acaba se atropelando, você tá naquele ciclo repetitivo de fazer as mesmas coisas, que não é legal, e acaba inclusive se dando mal, muitas vezes, sempre da mesma maneira, né? Então a insensibilidade é o primeiro nível. E quer ver uma dica bem legal, que é isso aqui até que eu li agora? Você confunde amizade com paixão? Você consegue diferenciar quando é uma amizade ou quando você está apaixonado? São coisas bem simples, gente, que já te mostram se você tem uma sensibilidade com as suas emoções ou não. Qual a tua primeira reação quando algo ruim acontece? Que algo bom é fácil, né? Como eu falei, a negatividade está mais predominante. Quando algo ruim acontece, você para analisar ou você já despeja em cima de quem falou, em cima uma pessoa te fecha no trânsito, você já sai gritando? Qual é a tua reação? Pensa nisso. Pensa se você consegue diferenciar isso, amizade de paixão, de amor. Sabe como reagir a isso? Esse é o primeiro nível, então, dos 7 níveis de consciência. O segundo são as sensações físicas. Como que o teu corpo reage quando você tem alguma coisa? Você fica vermelho, você fica sem voz, você fica com medo, você se trava, você é uma pessoa que parte para cima, que agride. Qual a tua reação física com relação a isso? E como que você precisa... Qual a pergunta que você tem que fazer com relação a isso? Fazer uma lista, né, dessas emoções básicas que eu falei: alegria, tristeza, medo, afeto, alegria, tristeza, medo, afeto e raiva. São as 5 básicas. Então você faz uma lista dessas e para cada uma você vai colocar como o teu corpo reage nessas reações. Você começa a se conhecer. Quando você tá com raiva, o que você faz primeiro? Esse é o segundo nível. Também tá bem lá embaixo, na base da pirâmide ainda, tá? Mas já é um pouquinho melhor. Você já sabe que teu corpo tem uma reação. Pelo menos você já identifica isso. Então, como que teu corpo reage? Você é uma pessoa que parte para cima? Começa a escrever em cada reação. Quando você tá com medo, você fica no quarto, você agride outra pessoa, que às vezes uma pessoa que tá com medo, ela é agressiva. Ou quando você tá triste, você tem tendência a ficar na cama, a desmarcar teus compromissos, ou você é uma pessoa que mesmo triste consegue cumprir com a tua agenda. Então é o autoconhecimento mesmo, é você começar a se entender. O terceiro nível é a consciência que a gente chama de primitiva. A gente não, os pesquisadores, né? Consciência primitiva. O que é isso? Você já reconhece quando você não tá bem, você já reconhece o teu comportamento, mas você ainda não controla muito. Mas você já pelo menos sabe. Você já sabe que já te disparou isso, já te aconteceu alguma coisa. Você ainda não tem o controle e nessa fase aí também tem que fazer as perguntas. Colocar lá as 5 emoções básicas e tentar entender como você está reagindo a isso. Quais são as tuas experiências primitivas, né? Você faz a lista das emoções e vê principalmente quais são as mais presentes na tua vida hoje. O que está mais forte hoje na tua vida? Porque se você já está no nível 3, né, já é um pouquinho, mas já está reconhecendo que você tem as emoções, que o teu corpo reage, às vezes não é legal. Qual que está predominando hoje? É a raiva? É o medo? Ou é a alegria? Ou é o afeto? É o carinho pelas pessoas? É a empatia?
o que está acontecendo? O que está predominando na tua vida? Geralmente, no nível 3, você ainda não está nesse nível de empatia, de se colocar muito no lugar do outro, porque você ainda está nas reações. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Agora, o nível 4 é a diferenciação. Você já fala sobre o que você sente com outra pessoa. Você já tá sabendo o que você fala. Então, assim, com quem você conversa sobre o que você sente? Com quem você conversa sobre as suas reações? Você tem alguém para te escutar? Você tem um amigo, um psicólogo, alguém que te escute? Um filho, uma mãe, um marido, que você expõe o que te aconteceu, que você já consegue saber as suas reações, você já consegue saber quando você reagiu bem, quando você reagiu mal, você já tem um controle. Aqui já tem uma diferenciação, já está um pouquinho mais evoluído. Você também precisa fazer a listinha das 5 emoções e se perguntar ali em cada uma, em qual delas você ainda não está tendo esse domínio e qual delas você precisa conversar com alguém. Porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. Quem não tem possibilidade de pagar um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, gente que não tem nada de errado também ter depressão, tomar remédio, né? Tudo isso é uma doença, não tem problema. É até um absurdo ter que falar isso no século XXI, né? Mas muita gente ainda tem preconceito. Tudo que for para te ajudar a melhorar, vale a pena. Então, se você não tem ninguém para conversar, procure um amigo que você confia, que ele vai te dar um feedback. A pessoa de fora, às vezes, ela te entende melhor. Ela te enxerga melhor do que você. Então, é super importante você ter, especialmente quando você já entende que existe uma diferenciação. Esse é o 4º nível. E você tem que ter também nesse 4º nível, quando você tem já está no nível da diferenciação, você já sabe o impacto da tua reação teve na outra pessoa. O que impacto você causou, às vezes na tua família, às vezes nos teus amigos, às vezes na pessoa que você reagiu. Você já tem esse discernimento um pouquinho mais apropriado. O 5º nível da causalidade. Você fala já dos teus sentimentos com alguém, ou com as pessoas, que tem pessoas que são mais abertas, e já sabe exatamente o que causou, o que disparou. Qual foi o motivo que te fez ter esse sentimento, que te fez ter essa reação? Você já está na causa, você já sabe o que aconteceu, você até pode não ter se controlado, mas você já sabe o efeito que causou, você já sabe tudo. Então aqui, você já está no nível 5, é um nível um pouquinho mais avançado de consciência emocional. Você já consegue saber, como eu falei, já no 4, o que você causou nos outros, mas você já consegue saber, você consegue já se colocar no lugar do outro. E mais importante, gente, você consegue saber, você tem que saber se você consegue se desconectar do que você pegou do outro. Porque às vezes um amigo chega, te conta um problema, você se envolve, acaba sofrendo junto. Mas você consegue sair disso? Você consegue seguir a sua vida sem ficar totalmente focado nisso? Isso é muito importante, tá? E quando você tá daí, nessa fase aí, na 5, você precisa entender já um pouquinho disso. E aqui, você precisa saber como a gente já sabe a causa do que nos fez bem ou mal, você precisa perguntar para você mesmo. Quais os teus 3 momentos mais felizes? E o que causou esses momentos mais felizes ou alegres, como você quiser chamar? É diferente, felicidade e alegria, mas alegria é uma coisa dentro de você, felicidade é uma coisa por uma coisa externa, que te deixa feliz no momento. É totalmente diferente, tá? Mas os teus 3 momentos mais felizes, qual foi a causa? O que causou isso? E os teus 3 momentos mais tristes, o que causou isso? Aí, o nível 6 é o nível da empatia. Quando você já coloca-se no lugar do outro, você já entende que a pessoa falou alguma coisa, mas ela tá mal com ela mesmo. Você entende que às vezes a pessoa te fechou no trânsito, mas ela pode estar indo tirar alguém de um hospital. Você já se coloca muito mais no lugar do outro. Você entende que as pessoas foram criadas de maneira diferente, que elas não têm as mesmas experiências, que elas não têm as mesmas reações, que elas não estão fazendo isso muitas vezes para te machucar. Claro que tem exceções, claro que tem momentos que são sim, são propositais, mas em muitas vezes não é. Ela tá muito mais amarga com ela mesmo do que com você. Você já consegue ajudar, você já consegue... muda. Aqui você já vê que a pessoa tem muito problema. Às vezes isso num relacionamento faz muita diferença. Você para de brigar quando você consegue chegar nesse nível de empatia. Que você se coloca no lugar, às vezes, da tua esposa e você vê que ela tá passando por várias situações, que ela tá insegura, às vezes, como mãe, que ela tá difícil no trabalho, que ela tá com dificuldade com a mãe dela ou com o pai. Você consegue. Aqui você se coloca no lugar do outro e você dá uma segurada
nas tuas emoções. E o nível 7 é o da interatividade, que você já tem o controle das tuas emoções, você já consegue ajudar as pessoas a se entenderem, o que você passa para o mundo já na interatividade, quando você já entende as tuas emoções, quando você já trabalha dentro de uma calma, quando você já consegue ter ações pensadas, né? Não tá mais toda hora na reação. O que você está ensinando? Você ajuda as pessoas a entenderem, a se entenderem? Você fala disso com alguém? Você ensina isso para alguém? Esse é o 7º nível. Quando você já se compreende bem, você já compreende os outros. É lógico que tudo tem momentos. É claro que mesmo uma pessoa com nível 7 muito evoluído pode sim ter alguns casos que desestabilize, porque existem situações que são extremas, mas é mais difícil. É uma pessoa que já está muito mais no controle, que já sabe muito mais o que vai falar, que consegue não responder na hora, que sabe que é uma coisa que você pensa, será que vale a pena responder? Será que vale a pena ficar magoada com isso? Será que vale a pena? Sabe, dá até preguiça às vezes. Porque você vê que não tem nada a ver com você e você nem liga mais para isso. Então esse é o nível 7, é o da interatividade. E quando você está nesse nível, você tem sim que se fazer essa pergunta. Se você está ajudando as pessoas a entenderem isso que você já entendeu. Se você já entendeu, você tem que ajudar as pessoas, porque isso vai mudar a vida de muita gente. Quando a gente se entende, a gente muda muita coisa. Como eu já falei antes, né? Então você vai ajudar os outros. É outra fase. E vai, claro, ter uma vida muito mais tranquila você mesma. Porque você já está mais de acordo, digamos, com tudo. Você fica mais leve, você fica mais feliz. E uma coisa legal aqui é como as pessoas te sentem nesse nível 7. Você já sabe a impressão que você causa nas pessoas, você sabe até aqui a impressão emocional e energética. As pessoas ficam mais felizes quando você chega, você tem uma energia legal que agrega, ou as pessoas ficam mais bravas, ficam mais fechadas, você é aquele espalha-roda, você consegue saber isso. Quando você está nesse nível de interação, de interatividade, você consegue entender isso. Você sabe se você agrega, e a energia fala muito, né, gente? Uma pessoa com uma energia alta, uma pessoa feliz, ela é diferente e ela nos faz ficar melhor. O contágio social é uma coisa muito forte, é uma coisa que eu sempre falo. Então, vamos prestar muita atenção nisso. Eu acho que a respeito de buscar a inteligência emocional, do autoconhecimento, do entendimento das emoções, isso é o principal que eu teria que falar para vocês hoje. É a parte mais importante. Claro que se tiverem dúvidas eu estou à disposição, coloca nos comentários. Eu fico muito feliz de poder falar sobre isso com vocês. E assim, nesse momento que ainda estamos, né, sem volta às aulas, ainda tem muita gente em home office, muita gente com a vida desestruturada, tentar ter uma rotina, tentar ter uma vida o mais regrada possível e sair de perto da televisão. Você não precisa ficar sabendo o número de mortos toda hora, eu sempre falo isso. Veja uma vez por dia, não precisa ser um alienado, mas não precisa ficar vendo isso. Tenta se manter bem. E como dica final que eu posso dizer para vocês, além de agradecer, né, por terem assistido até o final, é meditação. Foi o que mais me trouxe para o meu eixo. O meu momento de silêncio. Eu comecei fazendo 5 minutos por dia, depois 10, depois 15. Hoje eu faço meia hora, 2 vezes por dia. Então, e foi o que mais eu percebi que me deu autocontrole, que me deu essa capacidade de olhar as pessoas com outra perspectiva, de olhar o mundo com outra perspectiva, de não ficar nervosa. Gente, eu falo de coração. Não teve, assim, um momento dessa pandemia que eu me descontrolei, que eu tive medo, assim. Claro, a gente fica apreensiva, a gente fica com um pouco de receio, usa máscara, álcool gel, tudo. Mas aquele medo, aquele pavor que a gente vê que muita gente tá, em nenhum momento eu senti isso. E eu tenho certeza que o que me ajuda muito é minha fé, que eu sou cristã, eu acredito muito em Deus e não importa no que você acredita, se apega a alguma coisa, que isso faz muita diferença também. E a meditação é algo que me trouxe pro meu eixo assim de uma forma incrível. Eu já medito há um pouco mais tempo, antes da pandemia eu já meditava, mas eu tenho certeza, hoje eu tenho mais do que certeza que isso foi uma das coisas que mais me ajudou. Esse silêncio, esse contato comigo, esse tempo, nem que seja dentro do banheiro. Fique um tempo sozinho com você, para você se sentir, para você se entender, para você se curtir, se aproveitar. Acho que essa é a palavra mais certa, tá bom? Fiquem com Deus, qualquer coisa eu tô à disposição e eu respondo todo mundo então nos comentários, tá bom? Beijinho no coração de todo mundo. Tchau!